Mateus capítulo 28, a partir do primeiro versículo. Assim a palavra do Senhor. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de modo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia ou estava. Vão depressa e digam aos discípulos dele que ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vou dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Poder se sentar, queridos. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. O maior motivo para nós sermos cristãos, a maior coluna, a maior esperança, esse é o maior motivo para nós depositarmos em Jesus a nossa esperança, saber que Ele está vivo para todos sempre, saber que só Ele ressuscitou entre os mortos, só Ele venceu a morte, e Ele que vai voltar um dia para buscar a sua igreja. Mas o mais interessante é que Ele ressuscitou entre os mortos. Ele aparece a essas mulheres e diz: olha lá, diga aos meus irmãos que eu vou aparecer para eles na Galileia, lá eles vão me ver. E poucos de nós têm a preocupação de examinarmos e se prepararmos para o nosso corpo também ser ressuscitado um dia em glória e subirmos com Ele. A mesma coisa que aconteceu com Jesus referente à ressurreição do seu corpo, assim vai acontecer conosco. Todos nós iremos sermos ressuscitados entre os mortos para se encontrar com o nosso Senhor nas nuvens, para vivermos todo o tempo com Ele. Aqui foi o que aconteceu com Jesus. Quando eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo número 16, por favor. E antes de Jesus viver isso, passar por isso sobre a ressurreição, ele narrou algo interessante que é concernente o tempo de vida que nós temos. A partir do versículo número 19, Jesus, antes de ressuscitar dos mortos, antes de subir para a glória, para os céus em glória, ele teve a preocupação de narrar esse fato interessante. Capítulo 16, segundo escreveu o médico Lucas, versículo 19, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão, lá fora de sua casa, havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou um dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima
e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, com Lázaro ao seu lado. Então chamou o pai: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejar passar para o nosso lado, ou para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, ó Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse a deles, eles se arrependeriam. Então respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão conhecer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aí. Jesus explicando sobre o período de tempo de vida que nós temos aqui na terra. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, o que nós focamos em nossa vida. Nós sabemos que aqui nossos dias são contados. E na ressurreição de Jesus nós entendemos que nós também seremos ressuscitados fisicamente também um dia, assim como Jesus foi ressuscitado. E aqui ele diz que chegou um dia final da vida terrena aqui na terra para esses 2 homens. E ainda Jesus teve a preocupação de relatar que havia 2 lugares diferentes. E os 2 homens, cada um foi para um lugar diferente. Ou seja, um foi para um lugar de paz, outro para um lugar de tormento. Ou seja, existem 2 lugares para nós irmos. Existe um lugar de paz e um lugar de tormento. Vai depender como nós vamos viver aqui na terra. Isso é muito preocupante. Quando nós vivemos no mundo, quando nós dedicamos nossa vida às coisas do mundo, nós desagradamos a Deus. E esse desagradar a Deus, viver uma vida fora dos princípios estabelecidos por Ele, nos leva à perdição. O próprio Jesus fala que estreita a porta, perdendo o caminho que conduz à vida eterna, mas larga a porta. Espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que por ela entram, e são poucos que entram na porta estreita. Porque nós entendemos e decidimos aplicar o Evangelho à nossa vida, abrir mão de tudo aquilo que o mundo oferece, para alcançarmos a vida eterna, é muito difícil, tanto na compreensão como também na prática, abrimos mão de tudo aquilo que o mundo nos oferece. Quando nós estamos no mundo, nós buscamos diversões, nós queremos estar em lugares para buscarmos alegria, e aparentemente, antes de uma experiência com Deus, antes de ouvirmos a Deus, antes de sentirmos a sua presença, é muito difícil, é quase impossível o ser humano decidir abrir mão das coisas que o mundo oferece, porque até então nossa visão está fechada, e meramente o que vimos são placas de denominações religiosas. Nós chegamos na frente da igreja e nós só imaginamos que ali só tem um pastor, só tem um povo que ele se reúne. Temos uma visão desculpada daquele povo ali está sendo manipulado. O pastor é um falastrão, um manipulador. Essa é a visão das pessoas que ainda não conhecem a Deus, que não têm experiência com Deus, ou qualquer outra religião, para querer participar da religião, ou até mesmo alguns vão para algumas religiões, ou para benefício próprio, ou entende-se que vai alcançar algum benefício divino se fizer caridade. Que pena que a própria palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que ninguém é salvo por favores ou por esmola.
As pessoas só podem ser salvas pela graça, e isso não vem de homem algum, isso só vem de Deus, é um dom de Deus. Ou seja, darmos esmola, ajudando alguém na sua necessidade, ajudando alguém passando por uma situação difícil, isso é um dever de todo ser humano, mas isso não vai levar ninguém à salvação. Fazer o bem é bom, é uma obrigação nossa, mas nós não vamos ser salvos por isso. Então Deus tem um cuidado muito grande para querermos depositar nossa confiança, acreditando que sendo bonzinho, ou darmos esmolas, fazermos o bem, fazermos caridades, isso vai nos levar à salvação. Apesar de que Deus ele recebe isso como sacrifício, Deus ele aprova isso, e Deus ele nos levantou para isso, para dentro das nossas condições de ajudarmos aqueles que necessitam. Porém, isso não vai levar à salvação. Salvação é um dom. Isso um homem nenhum conquista por si próprio. É Deus que decide salvar, dar uma dádiva, um presente. Infelizmente, muitas pessoas estão aí fora dessa forma, com a visão fechada. E nós conseguimos ver isso por negar a pessoa de Jesus. Vemos que, mesmo sabendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos, mesmo sabendo que Jesus ressuscitou dos mortos, quantas pessoas estão aí fora, vivendo como que não soubesse? Mesmo sabendo que Jesus está vivo, quantas pessoas estão aí fora, vivendo como se não soubesse que Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo para todo o sempre? Aí é um retrato da cegueira espiritual de muitas pessoas que estão aí fora, vivendo como que se Jesus não viesse voltar. E nós cristãos temos que ter muita cautela, muita vigilância a não perdermos esta postura, essa visão, e abandonarmos essa vigilância a saber que Jesus está vivo e ele vai voltar a qualquer momento. Jesus falou que vai chegar tempo as pessoas dizem: olha, Jesus está ali, Jesus está aqui. Ele fala assim: não serve, cara, não se mova por modo algum, porque o dia em que Jesus voltar, o que o Filho vai voltar, ninguém vai ver, ninguém vai saber antes, ninguém vai ter que anunciar antes. Vai ser como um relâmpago, vai ser como um ladrão, vai ser um dia que ninguém espera. Ou seja, ele pode voltar hoje à noite, mas não dá tempo as pessoas estão dizendo: não, ele está ali, ele está aqui, ele chega para todo lugar. Não vai acontecer isso. Nós podemos anunciar a vinda, mas o dia, a hora, o tempo, só o Pai sabe. Ele mesmo falou que nem ele mesmo sabia o dia, somente o Pai sabia. E eu quero me divertir, chamar nossa atenção para entendermos que, além dessa promessa, nós temos que procurar viver uma vida onde nós a cada dia venhamos nos conhecermos a nós mesmos diante de Deus, para estarmos preparados para a sua vinda. Ou seja, se nós não aprendermos a contar os nossos dias de uma forma sábia, nós podemos perder a nossa salvação. Nós estamos vendo no dia de hoje muitas pessoas desviando do Evangelho, muitas pessoas abandonando a fé, muitas pessoas tratando a congregação de uma forma supérflua, abandonando-a. Isso é um perigo muito grande. Ou seja, estão perdendo a fé devido aos problemas, devido às dificuldades, devido às circunstâncias, devido a algumas coisas que acontecem. As pessoas estão abandonando a fé e muitos sem perceber. Interessante que quando nós lemos a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, eu gosto dessa ilustração, quando Jesus compara ao povo que ouve a sua palavra. Jesus disse que todos eles receberam a mesma semente, foram lançadas para todos os terrenos, em linguagem figurativa falando para todos os povos, mas os terrenos ali, em linguagem figurativa falando dos corações. E ele disse que caiu em 4 tipos de terreno. Só a última prova, aqueles que deu frutos, mas o mais interessante é que um ou dois foi que se perderam pelo cuidado dos bens dessa terra. Outros, por causa do levante, dos problemas, das dificuldades da vida, eles abandonaram porque deixou cair no meio do pedregais. E aqui tinha raiz não funda,
não conseguiam ter profundidade para eles receberam, e logo passaram alguns pequenos problemas, logo abandonaram, e eu e o bom da semente semeado. O que me chama a atenção é que esses 4 terrenos que Jesus fala, ou seja, todos nós estamos ouvindo o mesmo evangelho, a mesma palavra. A questão é se eu vou dar crédito àquilo que eu ouço, se eu vou viver aquilo, guardar aquilo que eu ouço, se eu vou procurar viver aquilo que eu ouço, se eu vou me preparar para ser um terreno fértil, para quando o Senhor voltar e me encontrar firme, independente de problemas, independente de circunstância, independente de dores, independente de decepção, independente de traições, independente de qualquer coisa, só vamos demonstrar que nós somos um terreno fértil se nós permanecermos. Eu costumo dizer que hoje pela manhã na escola bíblica dominical eu citei isso. Disse que a igreja é medida não pelo que conquista, mas pelo que suporta. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então você, eu, nós somos a igreja. E é pelo que nós suportamos é o que define ser a igreja. Observe que a igreja não sobressaiu ou não passou a existir, não foi fundada por intermédio primeiro de Jesus e depois dos apóstolos, pelo que conquistaram, mas pelo que suportaram. O que todos os apóstolos suportaram? O que foi que eles sentiram? O que foi que eles passaram? O que foi que eles viveram? Jesus, quando se encontra com eles em Marcos capítulo 16, Jesus aparece para eles, para fazer questão de ler esse texto todo aí, Marcos capítulo número 16. Olha o que Jesus fala para os discípulos, interessante, após sua ressurreição, confiando a ele a grande comissão, ou seja, o início da pregação do Evangelho. Marcos, capítulo 15, meu Deus, 16, 15. Eu vou ler a partir do versículo de número 15 mesmo. Alguém fala no versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, versículo 14, capítulo 16 de Marcos, versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, porque Judas Iscariote já tinha morrido. Enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade, ou lançou em sua face a incredulidade, a dureza do coração deles, por não acreditarem que os tinha visto depois de ressurreto, ou depois de ressuscitado. Jesus disse: nós de incrédulos, vocês estão me vendo e estão duvidando. Os discípulos, após ver Jesus vivo, ressuscitado, eles ficaram cheios de incredulidade, eles ficaram cheios de dúvidas. Aí Jesus lançou sua face a incredulidade deles. Aí no versículo 15 ele fala, e disse-lhe: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais também acompanharão os que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. E porão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que os acompanhavam. Lançou a incredulidade deles após a ressurreição e deu a ordem à pregação do Evangelho. Observe que depois disso, os discípulos começaram a pregar o Evangelho e eles não pararam mais. Eles foram encorajados, cheios do Espírito Santo. E pelo Espírito Santo foram encorajados a pregar o Evangelho e estavam ou tomaram a decisão de, se fosse necessário, morrerem, e acabaram morrendo pelo nome de Jesus. Ou seja, aí foi que surgiu a igreja, não foi pelo quase 20 mil pessoas que fugiram, que correram. Nós estamos aqui como igreja hoje por causa de 11 homens que decidiram obedecer a Deus
se entregando como mártires, estão dispostos a sofrer, até mesmo morrer, para que a igreja nascesse. É por isso que eu falo que a igreja vive pelo quê? Suporta, não é pelo que conquista. E infelizmente no dia de hoje tem muita gente que não consegue enxergar uma igreja ou um cristão verdadeiro. Se permite mais por falácia do que discernimento com aqueles que vivem a palavra. Porque o próprio Jesus fala isso em Mateus capítulo 7, se me faz a memória, versículo 24, quando ele diz assim: vinde e mostra a vocês que é semelhante a um prudente que edifica uma casa sobre a rocha. É aqueles que ouvem as minhas palavras e já põem em prática. Esse sim, é semelhante a um prudente que edificou a casa sobre a rocha, veio águas vencidas e bateu com ímpeto naquela casa, não pôde abalar. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras não a põem em prática, é semelhante a um homem insensato, um homem tolo, desculpa a expressão, né, grotesca, burro, que não mede os dias que virão, e vindo águas, ventos e rios, bate contra aquela casa, e é grande a sua ruína. Está falando de pessoas que não suportam problemas, guerras. Jesus já tinha divertido. A gente vê no dia de hoje muitas pessoas vendo pastores compromissados com a obra, estão dispostos a morrer, chorar, sofrer em prol da obra de Deus. O que acontece com as pessoas que estão à sua volta? A maioria os abandona. Não consegue viver com o pastor está ali sofrendo, chorando por amor à obra e às almas e à igreja de Jesus. Eles estão mais atrás de novidades e de falácia. Pessoas cheias de argumentos bonitos, bajuladores, só basta bajular um pouquinho, elogiar um pouquinho, até mesmo dizer: não, o reino de Deus ali não cresce, não sai, tem que expandir, tem que fazer, acontecer. Essas são as falácias dos lobos, dos modes disfarçados. E aí tem pessoas que infelizmente não conseguem discernir, e aí vai por novidade, ou busca novidade de vidas, e acaba indo atrás dos lobos. O interessante é que a gente não consegue ver isso, biblicamente falando. Onde que a Bíblia diz que você tem que deixar o pastor, o seu pastor, ir atrás de lobos ou de outros pseudos pastores? Eu nunca vi isso na Bíblia. A gente vê que Jesus ensina o contrário. Em João capítulo 10, ele ensina que os pastores, ou o pastor, ele conhece as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e a segue. E quando vem vindo o lobo, ela se apavora. Ela vê e discerne a voz do lobo e logo ela estranha. Se você colocar na internet hoje alguns vídeos colocando a diferença entre lobos, entre bodes e ovelhas, quando o pastor chama as ovelhas vêm logo, vem rapidinho, tudo obediente. Interessante isso. E o mais interessante é que sempre estão se separando, porque os bodes da cabeçada. As ovelhas são dóceis, não machucam umas às outras. Isso é bastante interessante. Mas o que me chama a atenção é que ele falou que as ovelhas ouvem e discernem a voz do pastor e a seguem. E ele chega a falar: eu sou um bom pastor. Agora a pergunta é que Jesus falou assim: olha, o pastor todavia você abandona como você quiser e vai para as outras. Eu não vi isso na Bíblia ainda. Alguns até conversando com alguém, disse: o que foi que colocar isso na mente do povo? De onde surgiu isso? Esse negócio das pessoas se considerarem preparados a ponto de dizer: não, eu estou pronto já vou ser um bom pastor, agora vou fundar o meu próprio ministério, eu vou fazer o que eu quero, porque lá não dá para crescer. Por que a Bíblia diz isso? A única pessoa confiando no seu próprio braço, na sua própria capacidade intelectual, até mesmo depois que aprendeu, entender que tem que fundar o seu próprio ministério por espontânea vontade e decisão pessoal. Perigo muito grande. Até mesmo o escritor aos Hebreus diz que nós devemos ser como os demais, que têm o costume de abandonar a nossa congregação. Não podemos abandonar a nossa congregação. Hoje virou banal, ou ficou banal essa postura em muitos lugares, porque as pessoas não conseguem distinguir entre lobos e pastores, infelizmente por falta de conhecimento e meditação da palavra e também comunhão em oração com o Pai. Quando nós temos uma vida com Deus não deixa a gente ser confundido.
Quando temos uma vida de devoção a Deus, uma vida de intimidade com Deus, Deus mostra a gente o que é certo e o que é errado, e até mesmo a decisão que temos que tomar diante de circunstâncias. Deus não deixa a gente confundir. Mas voltando aqui à ressurreição do nosso corpo, Jesus ele prometeu que um dia ele vai voltar, ele vai ressuscitar todas as pessoas fisicamente. Em João capítulo 10, versículo 28, se não me falha a memória, ele fala assim: olha, não se maravilhem disso, porque vem a hora em que todos os que estiverem nos sepulcros ouvirão a voz do Filho do Homem. O que quer dizer com isso? Será que lá no sepulcro vai ter espírito? Lá no sepulcro vai ter alma? Ou só o corpo? Nós chamamos isso de tricotomia humana. Todas as vezes que alguém ele falece, que alguém morre, Deus separa o corpo do espírito e da alma, chamada tricotomia humana. Todo ser humano ele é alma, corpo e espírito, chamado tricotomia humana. Os animais é dicotomia. Os animais só possuem alma e corpo. O ser humano possui corpo, alma e espírito. Então, no livro de João, capítulo 7, versículo 11. 7 e 11. E 1 Tessalonicenses 5, 23. Depois você anote aí, pesquise, por favor. Paulo é bem mais enfático. Joyce, ele se expressa dizendo que ele não pode separar essas coisas, não pode deixar, revelando os sentimentos de três, corpo, alma e espírito. Mas Paulo diz: o mesmo Deus e Pai que santifica em tudo, corpo, alma e espírito. Tricotomia humana, nós temos um corpo, nós habitamos em um corpo, temos um espírito, uma alma. João capítulo 7, versículo 11. É só para nós entendermos que quando Deus separar o nosso corpo da alma, do espírito, o corpo vai entrar em processo de decomposição. Mas haverá um dia, mesmo que ele já não exista mais, vamos ouvir a voz de Jesus nos chamando pelo nome e nós vamos voltar à existência. Imagine quantas pessoas já desceram a sepultura e todos serão chamados, e todos serão ressuscitados, e todos serão apresentados diante de Deus para prestar conta no dia do juízo. Vai ser um dia tenebroso, vai ser um dia de muitas preocupações. Vai ser um dia de reflexão de pessoas que não se permitiram a ponderar a sua conduta, o seu comportamento, a sua vida toda, deixaram para o dia do juízo se permitir ser exposta à sua nudez diante de Deus. É por isso que somente nos textos que eu gosto de citar, 90, versículo 12, ele ora a Deus, somente no momento sábio, e ele fala para Deus: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, eu sei que na terra os nossos dias estão contados. E Senhor, por favor, me dá sabedoria para contar. Ou seja, eu quero ser sábio nesses dias de vida, nessa passagem que eu tenho aqui na terra. Porque se eu não for sábio esses dias, se eu passar aqui na terra, eu posso ser tido como uma pessoa tola diante dos teus olhos, uma pessoa nécia e ainda perdida a salvação. Uma pessoa sábia, ele pondera, ele analisa: não, onde eu estou na minha vida, onde eu quero chegar, eu tenho que encontrar com Jesus, como é que vai estar a minha trajetória de vida? Como é que Deus vê a minha conduta, o meu comportamento? Sou uma pessoa honesta ou uma pessoa desonesta? Vivo em pecado escondido ou vivo em santidade? Como é que minha vida nos escondidos, nos momentos da sós, não está só eu e Deus? Não falando só de Deus em oração, falando só Deus está me vendo. Quem eu sou quando ninguém está me vendo? Eu costumo dizer que há uma sensação de impunidade quando nós estamos só, mas no momento que estamos sozinhos, humanamente falando, é um inimigo, ele quer se aproveitar de nós para nos fazer pecar. No capítulo 38 do livro de Gênesis fala de um homem chamado Judá, que ele sentiu essa sensação de impunidade, ele desceu a tímida, ele estava lidando com uma mulher que na mente dele era uma mulher de vida,
Mas ele pensou que o seu pecado não viria à tona, depois isso acabou vindo à tona. Mas a sensação de impunidade levou a ele a desobedecer a Deus e perder todo o seu valor moral perante a sociedade, perante sua família, seus amigos, perante todas as pessoas que eu conhecia. Em linguagem figurativa, quando aquela mulher ela é levada a ajudar para ser apedrejada, ela aparece com 3 objetos nas suas mãos: o lenço, a identidade. Eu falei hoje pela manhã sobre essa identidade. Antigamente, hoje nós temos um papelzinho, né? Imprimido, nome, RG, CPF, tudo certinho, né? Antigamente era um cordãozinho amarrado no pescoço, feito de argila, de barro, e ele estava ali a identidade da pessoa. A mulher pediu a identidade dele, pediu o lenço dele, pediu o cajado dele, como algo que deixasse ali para quando ele voltasse e pagasse o valor da sua prostituição, ela devolvesse. Mas quando ele manda um amigo lá, não encontra aquela mulher naquele lugar, aquela mulher some, o seu amigo volta com um cabrito nos braços, dizendo: eu não encontrei essa mulher, ela não tinha essa mulher, ela não tinha, não tinha. Aí ficou a preocupação dele, e ele perdeu a identidade, perdeu o cajado, perdeu o lenço. No dia que vai punir a mulher, de repente descobre que era a sua nora que tinha armado tudo aquilo para derrubá-lo, derrubou ele da presença de Deus, derrubou a moral da sociedade, tirou todos os anos de trabalho, até mesmo a sua identidade e a autoridade. Uma das mulheres malignas, vingativa, maldosa, planejou todo o mal contra a vida do seu sogro, porque tinha negado o seu terceiro filho. Interessante. Então, nada em oculto que não seja revelado, assim será no dia do juízo. A Bíblia diz, de uma forma clara, em Provérbios capítulo 15, versículo 13, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Quando eu falo sobre nós estamos sozinhos, que nós somos sozinhos, é que nós não podemos esquecer que Deus está nos vendo. Deus, quando ninguém nos vê, Deus nos vê. E Deus nos vê quando nós estamos sozinhos, tanto Ele vê, como Ele sabe tudo que passa em nossa mente, tudo que passa em nosso coração, tudo que nós sentimos, o tamanho da dor, o tamanho do desespero. Deus conhece todas as coisas. Então temos que ter uma preocupação maior de agradá-lo. Há um texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 13. O escritor de Hebreus diz que todas as coisas são boas e patente. Nuas significa nada lhe é escondido. Todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele de quem nós iremos prestar conta por tudo que nós fizemos por meio de nosso corpo. Ou seja, quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar. Mas diz que vai ser uns para a vida eterna e outros para desprezo e angústia eterna. A promessa de Jesus é ressuscitar o seu povo viver toda a eternidade com Ele. Mas Ele mesmo narrou em Lucas capítulo 16, no acabamos de ler, a partir do versículo 19, 2 lugares vazios. 2 lugares vazios, fala dos 2 homens, fala que ela foi para um lugar, e existem 2 lugares vazios, e quando estivermos lá, sejamos salvos ou perdidos, nenhum pode mais passar para o outro lado. Depois do abismo de sorte que de cá não pode passar para lá, nem de lá passar para cá. Mas há uma separação. Mas aqueles que forem condenados vai ser lançado num lugar de desprezo, de angústia eterna. Isso que eu tinha falado já pelos lábios de Salomão, o filho de Davi, no capítulo 12, versículo 7 do livro de Eclesiastes. Não me falha a memória. E muitos dos que estão no pó da terra, ou o pó, vão ressuscitar, e o pó volte que era, o barro volte que era, ou seja, para a terra, o espírito volte para Deus. Quem é Deus? Está falando de separação do corpo, o corpo do espírito, o corpo da alma, vai separar. O corpo vai entrar em processo de posição, mas a alma é eterna, o espírito é eterno, ou seja, não vão morrer. Quem estava lá no Hades sofrendo não foi o corpo físico desse homem,
Foi a alma e o espírito. E o mais interessante é que em sã consciência, a sua memória não foi corrompida, de sua memória não foi apagada nada do que ele viveu aqui, e você vai conseguir discernir isso, porque ele vai assim: não, Pai Abraão, permita-me que eu volte, ou que Lázaro volte, né? E fale com você que irmão lá, para não vir para o mesmo lugar que eu estou de tormento. Como é que ele lembrou de 5 irmãos? Porque ele se preocupou já no Hades, no lugar de sofrimento, no fogo. Teve a preocupação de querer poupar a vida dos seus irmãos e não ir para o mesmo lugar que ele estava. Então, quando alguém for lançado no inferno, não vai ser apagado, como algumas religiões dizem aí, que é o sono inconsciente. É um sono profundo onde me lembra mais de nada, não já existia. Não, Jesus ensinou ao contrário. Ele falou: algumas pessoas vão morrer lá, mas está em sã consciência, lembrando de tudo. A alma e o espírito vai estar lá no lugar de tormento, atormentado e lembrando de tudo. Agora imagine, né? Se Deus nos livre, né? De estarmos no inferno, lembrar: eu pequei aqui, eu fiz isso errado, isso. Imagine só o tormento da consciência, lembrando de tudo de errado que fez lá queimando no Hades. É por isso que eu falei que vai ser um dia tenebroso. Porque naquele grande dia não vai ficar nada escondido, que nossa memória não vai ficar apagada. Eu acredito que vai ser bem mais claro ainda nossa memória, tudo que nós fizemos de errado, a ponto de nós mesmos se convencer com aquilo que eu mereço. Eu fiz isso de errado, fiz isso de errado, mesmo ouvindo todos os dias na congregação a palavra do Senhor, que precisava mudar e eu não quis mudar. Às vezes nossa visão não está focada nas pessoas. É o pior erro do ser humano, é estar focado no que a pessoa acha. O que fulano acha, que outro não acha, que ciclano acha. Olha, eu estou preocupado com o que Deus acha de mim, né? Quem é, ou a quem é que eu devo me preocupar em agradar? A quem eu devo me preocupar em obedecer? A respeito ou a pessoa de quem eu devo temer? Para quando ele voltar eu subir para a glória. Essa tem que ser uma das principais preocupações dos cristãos no dia de hoje. Eu estou preocupado com aquele que vai voltar, porque ele vai dizer se eu vou estar salvo ou se eu vou estar perdido. Interessante que Jesus ele narra esse episódio, trazendo para nós o entendimento de que os nossos dias aqui na terra ele é contado. E nós temos que preocupar em sermos aprovados. Porque se nós não se preocuparmos em sermos aprovados, não temos a preocupação de sermos salvos e temos a conduta aprovada, infelizmente ficaremos de fora. É tanto que em Mateus capítulo 19, quando Jesus ensina ou explica, né, como deveria ser perfeito aquele jovem rico, a pergunta daquele homem é: Senhor, o que devo eu fazer para alcançar a vida eterna? Chegou-se ao conhecimento que existia uma vida eterna prometida. E ele pergunta: o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Ou seja, eu quero alcançar a eternidade, eu quero ser uma pessoa eterna, o que eu devo fazer? Jesus falou: observe os mandamentos. Mas eu observar todos os mandamentos desde a minha mocidade. Tá bom. Você quer ser perfeito? Vende tudo que tem, reparte aos pobres e depois me siga. Ou seja, Jesus mexeu na ferida. Você é um pouquinho avarento. A sua avareza é terrível. Você tem um apego aos bens que está sobressaindo. Quando falou: vende tudo que tem, reparte aos pobres, serás perfeito e traz um tesouro no céu, ele se entristeceu. Sabia que o ser humano tem um apego excessivo para as coisas materiais? Eu costumo dizer: temos que valorizar e cuidar das coisas que nós conquistamos, porque é suave. Mas se for necessário abrir mão de qualquer coisa material para a sua salvação, abra mão, esteja disposto. Porque é muito difícil nós abrirmos mão de coisas materiais. Não faz assim perder alguma coisa, não? Para quem tem. É difícil. Imagina aquele homem ouvindo Jesus, um desafio desse. Jesus não se vende uma casa, vende um carro, né, vende uma fazenda. Jesus falou para alguém vender tudo.
mexer com a estrutura daquele homem, vender tudo, ou seja, se desprenda de tudo, de todas as coisas, e você será perfeito, terá um tesouro no céu, e depois segue-me. Simplesmente e saiu. Abraão, ele mostra que ele não tinha apego ao bem material. Abraão já era um homem de posses, ainda que alguns não concordem. Jesus falou: sai da tua parentela, da tua terra, para o lugar que eu te mostrarei. Olha que Deus falou para Abraão: sai do meio dos teus parentes, da tua terra. Não falou da terra do teu pai. Ou seja, ele tinha propriedades. Sai da tua terra para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ou seja, ainda vou mostrar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que conquistar tudo aí de novo, reconquistar tudo de novo, você vai tudo aí. Chegou, abriu mão de tudo. E começou a viver como um peregrino, sem saber a direção ou o lugar que iria chegar. E por causa disso, ele foi considerado como um homem de fé, e até hoje é reconhecido como um patriarca da fé, porque ele aprendeu a se desprender de tudo, de todas as coisas. Até no capítulo 22 de Gênesis, a gente vai ver que Deus coloca ele à prova, pedindo a ele o seu próprio filho. E Deus vai assim: sacrifique o seu filho a mim. Isaac, é quem tu amas. Deus conhece o seu coração e falou: a quem tu amas. Teu filho Isaac, a quem tu amas. Deus não pediu sacrifício fácil, não foi algo material, foi a vida do único filho, do próprio filho. E o mais interessante, que Deus promete ser filho com 75 anos, ele espera 24 anos para ele ver a sua esposa grávida. Já pensou? 24 anos esperando o seu filho nascer, o promessa que quando nasce, agora Deus espera mais 18 anos depois, Deus vai sacrificar para mim. 41 anos, 24 anos esperando, cerca de 17, 18 anos, agora ele está jovem. Ele disse: olha, rapazinho aí, eu quero para mim. Imagina o coração de Abraão: mas Senhor, o Senhor disse que me dá. O Senhor disse que não seria o meu servo Eliezer, ou o meu mordomo Eliezer, que seria herdeiro dos meus bens, e agora o Senhor cumpre da promessa, do seu pai de volta. Imagine a cabeça de Abraão. Mas mesmo assim ele estava disposto a fazer o que Deus desse, o que Deus pedisse, a ponto de ser o único homem na Bíblia, como diz o povo da Igreja Santa, ser chamado amigo de Deus. O único homem na Bíblia que Deus chama de meu amigo, Abraão. É uma relação estreita. Acho que é 41, versículo 8 do livro de Isaías, que Deus fala isso: a quem eu chamei o meu amigo Abraão. Eu escolhi Jacó, escolhi Israel, mas o meu amigo Abraão. Mas eu costumo dizer: não pelo que conquista, mas pelo que suporta. Ele não dispôs de suportar a dor da perda para ganhar a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus. Em obediência a Deus, ele estava disposto a abrir mão de qualquer coisa que lhe fosse necessário, que Deus pedisse, para manter sua comunhão estreita com Ele. Às vezes, se eu tenho um pouco de discernimento, um pouquinho só, eu consigo analisar em minha volta alguns pastores que estão sofrendo e que passaram muitas coisas difíceis, e as pessoas que se levantam contra a vontade de Deus, talvez naquele lugar sofrendo, morrendo, pagando altos preços, e os pastores estão ali sendo sustentados pelas mãos poderosas de Deus. E eu fico assim atrás, as pessoas não conseguem ver isso. E por esses pastores que foram ameaçados, e todos que foram ameaçados já desceram a sepultura. Eu conheço pastores que, as pessoas que o ameaçaram, que se levantaram, todos passaram estreito, e a maioria estão desviados. Quanto mais criticam os pastores, mais sofrem, mais pagam o preço.
E as pessoas que estavam vivendo como crente, se não tivessem enxergando tudo isso, não seria se tivesse alguém que sabe o que aconteceu com fulano, você lutou com o pastor Ciclano, morreu. E Beltrano, morreu. E Ciclano lá, desviado. Vixe, aí a pessoa cai na real, né? A maioria paga um preço terrível. Terrível. Todas as pessoas se levantando contra Abraão pagaram um preço. O mais interessante, que Abraão envolvido teve assim: olha, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Imagina que Deus fala isso para Abraão. Quem abriu a boca para amaldiçoar Abraão, sem saber que Deus fala para Abraão, o preço que pagar. Deus tem muito cuidado com aquilo que nós julgamos, com aquilo que nós falamos, para não pagarmos um preço muito alto. É um perigo muito grande. Haverá dias onde Jesus voltar, o nosso corpo vai ser ressuscitado dos mortos. Romanos capítulo 6, por favor. A promessa de que nós vamos sermos ressuscitados dentre os mortos. E é por isso que nós seguimos algumas diretrizes bíblicas como cristão. Primeiro confessamos, abrimos nosso coração para o Evangelho, passamos a obedecer, fechamos as brechas, casamos, quem morava junto se casa, quem vivia uma vida promíscua abandona, quem vivia uma vida de bebedice se abandona, começa a viver a sua vida para ser salvo, acaba sendo candidato ao batismo, depois passa a participação da ceia, e agora vigilância até a vida de Jesus, que é uma promessa gloriosa da vida de Jesus. E quando ele voltar, aqueles que o rejeitaram ficarão de fora, mas aqueles que obedeceram serão salvos. Romanos capítulo 6 diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou novidade de vida, ilusão. Hoje a gente vê as pessoas buscando novidade, não sendo novidade, devemos viver novidade de vida, ou sermos novidade de vida. Alguém se entrega a Jesus, agora tem que ser novidade para as pessoas que não conhecem. Rapaz, quem era fulano? Fulano tinha 4 mulheres na rua. Quem era fulano? Era um beberrão, cachaceiro, trocando as pedras pela rua. Quem era fulano? Fumava um cigarro atrás do outro. Quem era ciclano? Um brigão, pai, trocava soco com todo mundo, fazendo baixaria. Quem era aquela mulher que bebia, fazendo baixaria no meio da rua, ninguém suportava. E agora? Não, agora é cristão. Olha que maravilha. Abandonou aquela vida ridícula, feia, pecaminosa, escandalosa, e agora anda todo centrado, sóbrio, não anda mais fora de si, toma um banhozinho, anda arrumadinho, cheiroso. Muda o comportamento, anda em São Juízo. As pessoas estão de fora, querem ver isso. Novidade de vida. O que aconteceu? Que transformação foi essa? Quem foi que fez isso? Algumas vezes foi o pastor. Aquela conversa do pastor ali, besteirada. Mandadíssimo o pastor, besteirada. Alguns bocadinhos de Satanás já falam isso. Porque quer ver a desgraça da pessoa permanecendo lá na cachaça, no cigarro, na prostituição, uma vida depravada, uma vida pecaminosa, e ainda por fim queimar no inferno. Se o amasse de verdade, dizendo: meu irmão, minha irmã, vocês estão dando certo, continue firme, continue forte, vocês estão dando certo, eu fico feliz com você. Ficaria feliz também que são pais de criticar. Para te ver o grau, o nível, do que o mundo está no dia de hoje. Ao invés de ser legal que a pessoa liberta de um vício, eles criticam, eles zombam, para que a pessoa se abata e volta a viver a vida que vivia, sem a preocupação
condenação eterna. E nós que estamos ouvindo isso, temos que estarmos atentos, a ponto de se separar. No Salmos capítulo 1 fala sobre isso. Isso não deve andar segundo o conselho de ímpios, nem de palavras de pecadores, nem se aceitando na roda dos escarnecedores. Antes tem que manter o temor no Senhor e meditar na sua lei, e nessa lei meditar dia e noite. E se nós obedecermos isso, esse princípio, olha, a pessoa está ali criticando, teve minha queda, eu vou me afastar, só quero bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, te amo, você está zombando demais, eu quero continuar na minha fé, eu vou continuar ali respeitando, Deus abençoe, pegue o seu cantinho, vá para o seu caminho, permaneça. A Bíblia diz que o povo faz isso. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água, e não vai deixar de dar os seus frutos em tempos próprios. Ou seja, o próprio Deus faz com que essas pessoas floresçam, prosperem em seus caminhos. Aí você vai para trás, aquele que está lá na vida continua no mesmo. Daqui a pouco vê você conquistando coisas que você nunca conquistou. O que está acontecendo com fulano? Obediência, é princípio, é o que a palavra de Deus diz que eles vão alcançar. Só a pessoa permanecer firme já é o maior benefício. Só permanecer na fé já é o maior benefício. Agora, o mundo é assim. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não precisais vós que trazer paz à terra. Devido às leis de dissensões, pai contra filho, filho contra pai, contra mãe, nora contra sogra, sogra contra nora. Quando alguém se converte, as pessoas vão se alegrar, a maioria, poucas as pessoas vão elogiar, parabéns, ótimo, gostei, mas a maioria vão zombar, vão criticar. E os primeiros inimigos dos homens serão a sua própria família. Quantas vezes depois que eu entreguei minha vida a Jesus, com pouco tempo de cristão, eu só ouvi dizer: você vai ficar doido, cuidado, rapaz, não leia muito a Bíblia, não, você vai ficar. Cuidado, que a mente do ser humano não é fraca, rapaz, está lendo Bíblia demais, a gente não demais, cuidado. Eu tinha crente de falar isso para mim, para acabar de escandalizar. Vai devagar, você não conhece demais, cuidado, para você ficar. Enquanto a palavra diz que quanto mais nós meditarmos, eu lembro de um texto que cheguei a uma localidade e o diabo usou a boca de um rapaz falando comigo que me odiava. Eu pergunto sempre, como é que você me odeia? Ele, por causa do seu decorego. Eu digo, misericórdia. O diabo dizendo que, usando a boca que me odiava, porque eu procurava até decorar os textos, gravar na mente os textos. Eu citei Provérbios capítulo 3, versículo 1, sabe Provérbios 3, meu filho, o conselho lá era: filho meu, guarda em teu coração as minhas palavras. Eu vou continuar guardando. Interessante, né? O diabo fica furioso quando vê crente que guarda a palavra. O diabo quer as pessoas sem conhecimento, sem entendimento, sem autodefesa. O que foi que Jesus venceu? Tanto em Lucas capítulo 4, quanto em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto, ele venceu o diabo. Por quê? Né? Aqui nos ensina que não é só oração, né? É oração de ação. Ele orava, mas também ele pegava uma espada, desembainhava, como que o seu cabelo no ferro. Tem um estudante hoje que está assim, só orando, mas não usa a espada do Espírito. Não usa a espada do Espírito, você tem que citar a palavra. Você vê qualquer evento do diabo, você fala: diabo, está escrito em Lucas 10, 19, ou 19, 10, está escrito na palavra do Senhor que Ele me deu autoridade sobre você, e eu exerço agora a autoridade. Sai dessa área da minha vida, sai daquela área, não entra mais aqui, estou lhe proibindo em nome de Jesus. Você usar a palavra. E o diabo também conhece a palavra. Eu já tive experiência conversando com pessoas, a pessoa fazendo pergunta bíblica e a pessoa respondendo como se fosse uma pessoa estudada, era uma pessoa analfabeta. E eu quero no pensamento assim: meu Deus, eu ninguém está sabendo desse jovem. Não é possível. Você não está falando com ele. Diz: entendi.
Quando cheguei perto daquele jovem, ele disse: eu sei com quem eu estou falando. Manifestou. Eu estava andando durante a rua. Manifestou e disse: de joelho, saia. Se você observar a tentação de Jesus, quando ele foi tentado pelo inimigo, esses dois capítulos falam, esses dois livros, capítulo 4, de Lucas e Mateus, vocês vão ver que em um momento o diabo usa a palavra: lança-te daqui abaixo, pois está escrito. Olha como o diabo é astuto. Dará ordem com respeito aos anjos, para que segure o coração não tropece em pedras. Ele citou o Salmo 91, versículo 11. Aí Jesus responde para ele: está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Tem duas interpretações desse texto aí. Não tentarás o Senhor, nem que o diabo podia tentar, e nem que o diabo podia manipular a fazer a vontade dele. Imagine ali, Deus encarnado em carne, não é reencarnado, é reencarnado, diferente. Deus, Espírito Santo, Jesus não reencarna em ninguém, nem se reencarnou. Ele veio em carne, ele veio encarnado, Deus encarnado ali, e o diabo achando que podia vencer. Pois isso, quando está escrito: não tentarás o Senhor, o Deus não vem não, você se arrebenta. Se arrebenta. Jesus é Deus em carne, é o Verbo encarnado. Como é que o diabo vai vencer? É João capítulo 1, versículo número 14. Para não ficar esse argumento fora da palavra. E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. O próprio se fez carne. A palavra se fez carne. E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como se fosse a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o Verbo se fez carne. No Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, com a palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada que foi feito se faria. Ou seja, aí mostra, além de ele ser Deus, mostra que ele é o Criador de todas as coisas. Como é que o inimigo vai vencer? Ele usando a espada do Espírito. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, por favor. Versículo número 10, a seguir. Efésios 6, versículo 10. Diz: finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu poder, visto toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Nós vamos falar firme. Depois de terem feito tudo, assim mantenham firme, como mantenham-se firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, no qual vocês poderão apagar todos os dardos ou setas inflamados do maligno. Use o capacete de salvação e agora o mais interessante, a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Observe, fala: sobretudo, colocou a palavra em primeiro lugar. Sobretudo, tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Já tive experiência em localidades, evangelizando, o diabo manifestando um cidadão ameaçado, e eu só recitava o Espírito.
Ele falou: você quer estar na linha? Eu vou lhe matar. E se continuar na linha, o trem atropela. E eu falei assim para ele: está escrito na palavra do Senhor. Toda a vida eterna não parecer que ninguém vos arrebatará das minhas mãos. Quem é você? Não pessoas que só vergonha. Está aí. Só você só recitar o que está escrito. Você entender isso? É só você recitar, ele tem que fugir, porque quando está escrito ele não pode. Ele não pode de maneira nenhuma. Mas haverá um dia em que Jesus vai voltar e todos nós precisamos estar prontos, espiritualmente falando. E uma das coisas que nós não temos é a preocupação de cuidar do corpo, a alma e o espírito. Porque está bem, espiritualmente falando, uma vida continuação. A preocupação de andar segundo a palavra. Como é que eu vou apressar minha alma? É quando eu não peco contra mim mesmo. Eu falei sobre isso de pela manhã. Quando alguém peca, microfone é Arthur. Quando alguém peca, quando alguém peca contra o seu próprio corpo, ele se abate. Ele não vive bem. Obrigado, Andrei. Quando alguém peca contra o seu próprio corpo, contra si mesmo, ele se abate, sua alma se abate. E eu costumo dizer que quando alguém se abate, só Deus para levantar, porque quando alguém está abatido, emocionalmente falando, ou sentimentalmente falando, precisa de alguém para falar: não, levante a cabeça, vamos se levante. Porque é um dos motivos, uma das razões que o diabo mais usa, é quando se permitem se abater sua própria alma, ficar em casa, se prostrar, não querer se levantar. Alguém quando está com a alma abatida, sua vida emocional abatida, só misericórdia. Observe que aqui foram um dos laços que o inimigo mais investiu ou colocou sobre o Beré, para tirar o ânimo. Sobre esse ministério, o inimigo mais tentou afetar a vida emocional e sentimental da igreja. Até hoje, poucos de nós estamos tendo essa percepção. Sempre que o inimigo investe, ele quer investir na vida emocional e na vida sentimental. E nós temos que cuidar. Olha, o inimigo já está vivendo, já está agindo dessa forma há muito tempo. E eu não vou vigiar para que minha alma não seja abatida, pois a minha vida emocional não seja abatida. Observe que o desse texto falando sobre tricotomia humana, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, hein? E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Nós falamos de conservação, corpo, alma e espírito, pedindo em oração para que Deus ele guardasse ou conservasse o nosso corpo de uma forma irrepreensível. Ele fala: corpo, alma e espírito sejam extremamente conservados, irrepreensível até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando que a alma de vocês, o espírito de vocês, o corpo de vocês, pela misericórdia de Deus, por ele seja guardada. Eu já ouvi pastores falar que quando a alma e a vida sentimental do pastor ela é abatida, ela é abalada, mexe com todas as áreas da sua vida, seja familiar, seja ministerial, seja profissional, mexe com tudo. Hoje nós vemos aí a palavra dada às pessoas que estão com a vida emocional, sentimental abatida, como depressão. Pessoas passando por problemas, um problema, de repente você que não adoece psicologicamente falando. O seu psíquico passa a adoecer, você não sabe lidar com a situação, entende que isso foi por causa do problema, ou é o problema que está passando, na verdade, foi afetado a área psicológica, foi afetado a vida emocional, e aí quer se prender, quer se trancar, não quer ouvir ninguém, não quer ver ninguém, começa a querer criar um mundinho, e isso é problema. Isso é mente que está sendo afetada, a alma está sendo afetada. E aí entende-se que a única forma de viver bem é escondendo das pessoas, se blindando. Isso é uma doença. Isso é bem complexo, tem que tentar erguer essas pessoas. E se nós não tivermos cuidado, isso também pode nos paralisar. Paralisar nossa vida emocional, nossa vida sentimental e até mesmo física. E frustrar todos os nossos projetos pessoais e até mesmo espirituais, se nós não sabemos
como é a situação, ou buscarmos um profissional da área. Há pouco dia eu estava conversando com uma pessoa, um presbítero, e ele falou assim para mim: rapaz, interessante que a igreja não está preparada hoje. Eu tenho um amigo que ele não é cristão, ele é médico, ele é psicólogo, ele falou que a maioria dos seus pacientes que ele atende são pastores. E ele mesmo fala: apesar de eu ter a maioria de pacientes sendo pastores, está na área psicológica ou psíquica, ele como psicólogo tratando a área da mente do ser humano, o psique do ser humano, ele consegue afirmar, ele afirma categoricamente dizendo que o cristianismo ou os cristãos não se abrem para buscar um profissional quando necessitam. Ou seja, espiritualiza tudo. E não pode ser espiritualizado em todas as coisas. Qualquer problema vamos orar, esquecer de um profissional, de um médico na área para ser tratado. O próprio Jesus falou que os doentes sempre precisam de médicos. Os sãos não. Jesus falou que os sãos não precisam de médico. E que os doentes precisam. Nós temos que levar em conta que Deus levantou profissionais. Claro que no dia de hoje está muito difícil encontrar pessoas competentes, responsáveis, compromissadas com a sua profissão. Infelizmente, não é preocupado com o seu salário, com o seu dinheiro, com o seu bem-estar, do que a solução do problema dos pacientes. Mas existem pessoas honestas, existem pessoas que amam o que faz, que se preocupam de verdade com a vida e o bem-estar do ser humano. Nós temos que buscarmos isso. Não podemos levar nosso problema de saúde acreditando que só é espiritualmente falando, só se resolve espiritualmente falando. Tem problema também. Há poucos dias eu vi um vídeo do pastor Cira Malafaia, ele falando que ele foi ser consultado pelo psicólogo. E ele é um pouquinho curto, né, grosso. E ele falou assim, ele falou de uma forma irônica, dizendo que estava consultado pelo doutor fulano, ser consultado pelo psicólogo. Chegou a mulher e disse assim: pastor Cira Malafaia, o senhor aqui? Ele: não, o que você está falando aqui, pastor Cira Malafaia? Não, vim de passear, não. O que eu fui fazer no psicólogo, pelo amor de Deus? Ele falando, que aquilo mexeu comigo e disse: rapaz, interessante. O cara é direto, ele é curto, ele é grosso, ele é compreensível com muita gente, mas ele é uma pessoa bem verdadeira, bem direta. A pergunta é: você está falando o que aqui? Eu fui passear, não. O que eu fui fazer numa grupo psicólogo, gente? Ele foi sua vida, ele foi ser tratado. E está de fora ver aparentemente aquele homem forte, né? Aquele homem ousado, intrépido, defendendo a igreja. Ninguém vai dizer assim: precisa de psicólogo. E aí ele demonstra um grande exemplo para a gente entender que existem situações que temos que buscar um profissional na área para nós sermos ajudados. Uma das grandes referências de defesa da igreja na nação brasileira é Cira Malafaia. Ele está disposto até morrer, ser preso para defender a igreja na nação. Poucas pessoas com a visão fechada só entram na área de política, que é uma situação muito difícil nós falarmos isso em igreja. Mas esquece que Jesus escolheu os políticos. Quem era Levi? Era político. Quem era José de Arimateia? Era político. Até foi o sepultamento de Jesus que ele fez, que levou o sepultamento para o sepulcro dele mesmo. Era de José de Arimateia, o sepulcro que ninguém nunca tinha usado. Uma cova nova. José de Arimateia foi lá, pegou o corpo e levou Jesus para o sepulcro dele. Era político. Só que hoje as pessoas não conseguem explicar ao povo que tem que ter muita cautela para não se corromper na política, não se envolver com política, não pode envolver com política. Mas nós temos que ter consciência de que muitos políticos fizeram um bom trabalho e alguns ainda no dia de hoje fazem. Ele não quer se envolver com política, mas ele defende valores, princípios, família. A igreja defende com todas as suas forças. E nós temos que ter muita cautela a saber o que nós estamos ouvindo, até mesmo falando a respeito desses homens que Deus levantou como atalaia para defender a gente lá na frente, na linha de frente. São homens carentes de nossos corações para nós continuarmos em paz com quem estão dentro da nação, porque se esses homens caírem, coitadinho da gente, coitadinho dos pastores internos que não se expõem e se tornam pessoas públicas em redes sociais.
mas vocês entendem o que significa isso. Mateus capítulo 24, versículo 31. Mateus capítulo 24, versículo número 30 e 31. Eu vou ler a partir do versículo número 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntará os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. Se você ler isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20, repete esse texto. Em Joel, capítulo 2, versículo número 26 a 28, fala o primeiro texto da lua, do sol, vai escurecer e vai mudar tudo. Mas o que mais chama atenção que isso é Deus falando do sinal da vinda do Filho do Homem. Agora ele está falando que vai acontecer semelhante na sua vida. Mas quando eu falo de vinda é porque a igreja é o único povo na face da terra que recebeu de Deus essa promessa. Que foram selecionados por Deus, separados por Deus, como sua igreja, para se preparar para esse dia maravilhoso, glorioso, que seu filho vai voltar para se encontrar com a igreja. É o único povo na face da terra. Jesus vai buscar religiosos. Jesus vai buscar um povo que vive de qualquer jeito. Jesus vai buscar a sua igreja. E a sua igreja, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ela é vista como um povo santo. Nação santa, sacerdócio leal, um povo adquirido para que anuncieis as virtudes, qualidades daquele que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus vai buscar um povo santo, um povo que se separou, um povo que se consagrou para Deus, um povo que não está mais vivendo como vivia antes. E é por isso que há uma cobrança constante, principalmente da minha pessoa no ministério, a respeito de conduta, a respeito de verdade. Semana passada nós falamos sobre, quem lembra o estudo da escola dominical semana retrasada? Sobre a avareza. Foi em seguida sobre inveja, não foi sentimentos mesquinhos que as pessoas precisam remover de si, porque ficarão de fora. Biblicamente falando, não vão entrar no reino de Deus. E se não vai entrar no reino de Deus, piorou no reino dos céus. Está para o céu assim? Está bem claro, lá Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo 19, dizendo que nós devemos andar em espírito e não cumprir as vontades da carne, os consciências da carne. Ele começa a dizer o que não entrar: inveja, porfia, avareza, muita prostituição, todas as coisas. Uma vez eu disse a vocês, mas uma vez declaro que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Ou seja, o cristão ele foi chamado para despir-se do velho homem, abandonar todas as práticas da velha criatura, e é muito difícil nós compreendermos, até mesmo enxergarmos tais sentimentos em nós. É por isso que é difícil ser cristão. Ele pode ser invejoso, ele não pode ser avarento, ele não pode ser infiel a Deus, ele não pode ser adulto, ele não pode ser prostituto, ele não pode ser beberrão, ele não pode ser fumante, ele não pode ficar fora de si. Fumante e bebida ainda vai na categoria de a pessoa não se tornar uma pessoa apta a prestar culto ao Senhor, segundo Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: logo, meus irmãos, que apresentei ao vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso corpo racional. É uma pessoa estável perante Deus, lúcida, sóbria, sabendo o que está fazendo, não com efeito de cachaça, de cigarro, de droga. A pessoa não está com efeito de vício, está fora de si. Então não está sendo um culto racional a Deus. No versículo 2 diz: não vos conformeis com este mundo, não se amolde deste mundo, mas transforme pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para as vossas vidas. Olha aí que conselho maravilhoso de Paulo, se vocês viverem de uma forma sóbria, de uma forma coerente, de uma forma racional, vocês vão provar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus na vida de vocês. Deus se alegra, Deus ele fica feliz em um ser humano sóbrio
em sã consciência, determinado a entrar numa congregação para adorar, prestar o culto com o corpo, com sacrifício vivo, santo e agradável. Separação de todas as coisas que não agradam a Deus. Versículo 30. Quando ele voltar, vai nos arrebatar com o corpo, não é somente o espírito, como alguns dizem. Até hoje eu ouvi no shopping, eu trabalhando no shopping, no Itaguari, e de repente alguém disse assim: rapaz, Jesus foi estar vivo entre nós e espírito. Eu digo: não, Jesus ressuscitou com o corpo, não existe isso, não existe. Pedi para abrir Lucas capítulo 24, pedi uma Bíblia, o rapaz coloquei lá. Mas ainda em Mateus capítulo 24, versículo 30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes se reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Promessa de Jesus voltar nas nuvens, vai dar ordem aos os anjos vai ser ceifeiros aqui na terra, vai arrebatar a sua igreja e vai levar para a glória. Agora imagine, né? Se nós não se prepararmos para isso. Eu gostaria de você refletir assim: meu Deus, chegar o dia da salvação e nós lembramos assim, 10 anos em Bereia, 10 anos na Assembleia, 50 anos na Assembleia, e ficar de fora. Tantos anos na congregação ouvindo o que precisava ser aplicado na vida, e no dia de Jesus voltar, ficar de fora, porque não mudaram, porque não se converteram, ou porque desistiram, ou porque entenderam que não aguentaram a passar por problema. Já pensou? E ficar de fora naquele dia? Temos que ter muita cautela. Quando ele voltar, você precisa de um povo preparado, um povo que esteja disposto a abrir mão de qualquer coisa para permanecer. E o mais interessante é que ele fala aqui a respeito do preço de ser seu discípulo. Pois aquele que não fugir sua própria alma também não pode ser meu discípulo. Existem momentos que nós, se olharmos para a nossa vida emocional e sentimental, Deus não dá mais, não aguento mais, não suporto mais, está muito difícil, Senhor, está doendo demais. Se nós desistirmos, nós vamos perder. Quando ele fala dele que não angustia sua própria alma, não pode ser meu discípulo, esteja disposto a passar por um momento de angústia. Até Jesus passou por isso no Getsemane, capítulo 26 de Mateus. A vez que ele foi no Getsemane e chegou e falou: minha alma, aí nos expressão, está profundamente angustiada. Está profundamente angustiada. Ele pede oração aos seus discípulos para que velasse por ele uma hora. E ele vai ter um momento com o Pai, pelo menos 2 vezes ele repete: Pai, se for possível, passa de mim, se for possível. Ele não falou: não vou desistir. Se for possível, Pai, passa de mim, se caso. Todavia, não a minha, mas a tua vontade. Ele volta com os discípulos dormindo, ele acorda e diz: você não pode velar comigo uma hora? E sai para orar e repete as mesmas palavras: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não a minha, mas a tua. O pai não responde nada. Ele levantou para enfrentar a cruz. Ele não desistiu, mesmo no silêncio de Deus. E o mais interessante é que quando ele sai daí, Judas aparece perto, vai lá, beija no rosto dele. Judas tinha tramado com os soldados romanos, e não é aquele que eu beijei no rosto, é ele. Quando chega no rosto de Jesus e beija, ele diz: Rabi, ou Rabone, que significa mestre, te salvo. Ele dá um beijo que não era santo, porque ósculo era uma saudação santa, um beijo santo. Esse beijo de Judas não foi santo. Ele beijou e Jesus olha para ele e fala assim: com um beijo eu traio o filho do homem. Imagina o susto de Judas. Com um beijo trai o filho do homem. E ele é levado para a crucificação. E o pai em silêncio. Mas quando ele é crucificado, a Bíblia diz que nas últimas coisas
Nas últimas palavras que ele citou, deixei um momento, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou-se, ou morreu. Disse que naquele mesmo momento que ele foi do Pai, o Pai respondeu de uma forma diferente, mas respondeu. Disse que houve um terremoto naquele lugar. E o soldado que havia furado ele do lado caiu de joelho no chão. Aquele soldado que duvidava que ele era o Filho de Deus, ele mesmo diz verdadeiramente: este era o Filho de Deus, com o joelho ao pé da cruz. Deus respondeu com um terremoto. Um filme de Mel Gibson. Você já assistiu aquele filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo? Assistam. Aquele filme traz uma revelação profunda, tanto com o reino do espírito como o reino físico. Em um momento naquele filme, isso me chamou a atenção. É como que se Deus estivesse chorando. É como se descesse uma lágrima do céu antes do terremoto. É como se uma lágrima descesse e quando batesse no chão, causasse um terremoto. E o terremoto é bíblico. A lágrima não, mas o terremoto é bíblico. E houve um terremoto, diz que muitos dos corpos dos santos que estavam mortos ressuscitaram. E viram aqueles que ressuscitaram dos mortos andando pela cidade. Para uma resposta melhor do que essa? Para uma resposta melhor do que essa? Provando que haverá ressurreição para toda a sua igreja. Aleluia. Provando que haverá ressurreição dos corpos, como foi ressuscitado naquele dia. E no dia seguinte também Deus prova ressuscitando o seu Filho dentre os mortos e colocou a destra de Deus, como acabamos de ler. E assentou-se à direita de Deus. Romanos 8:34, a gente falou que assentou-se à direita de Deus, de onde também intercede pelos santos. Haverá um dia que ele voltará, e todos nós precisamos estarmos preparados, porque ele vai ressuscitar o nosso corpo, vai juntar de novo o espírito e a alma, e nós vamos viver por toda a eternidade com ele. Essa é a maior promessa. Essa é a coluna central da nossa esperança. Se nós esquecermos da vida de Jesus no seu pecado, por que nós congregamos? Como disse João no Apocalipse capítulo 22, que o Espírito diz: vem. A noiva diz: vem. E ele vem repetindo na hora: vem, Senhor Jesus. Ele volta a qualquer momento. A qualquer momento Jesus está voltando. E nós não podemos sermos pegos desapercebidos. A qualquer momento ele volta. Amém? Essa é a palavra que eu compartilhar com a igreja. Vamos colocar de pé para nós orarmos.